Então, vamos lá, meus queridos artesãos, vamos começar, então, a nossa aula do nosso trio de Natal, tá bom? Quero lembrar vocês, né, que o corpinho dos 3 bonequinhos, da rena, da bolachinha e do boneco de neve, são exatamente iguais. A gente muda as cores, o tipo do tecido, eu usei tecidos diferentes, mas... E os enfeitinhos, tá bom? Mas ele é igualzinho. Então, eu vou dar uma aula de corpinho aqui explicando e todos eles vocês vão fazer da mesma forma, tá? Eu vou começar aqui mostrando como eu posiciono no tecido. Porque a gente precisa lembrar que o tecido que nós vamos usar são tecidos que cede. Eles são tipo malha, né? Esse aqui, por exemplo, é o Matelassé, que eu uso pode ser usado para os 3 bonecos, viu? O Matelassé. Mas eu usei apenas no bonequinho de neve. Na bolachinha eu já usei um outro tipo de malha e na rena já usei um outro tipo de malha, até para que vocês possam ter ideias de vários tipos de malha para vocês usarem, tá bom? Eu risco o molde com lápis, tá? 6B. Vocês podem usar também aquela canetinha que apaga com ferro, pode usar esses giz. Aí vai do gosto de vocês e de como vocês trabalham melhor. Eu prefiro o lápis. Então, eu contorno ele todinho com o lápis, bem contornadinho, o corpinho. As perninhas, contorno tudo com o lápis. Olha, eu posiciono assim, ó. Eu coloco uma assim, aí eu venho e posiciono a outra perninha assim para utilizar melhor o tecido. Aqui eu tô só com um pedacinho do pano que é para mostrar para vocês, tá bom? E também coloco os bracinhos assim. Eu deixo essa partinha aqui, que é aonde vocês vão deixar uma abertura para o enchimento. Então, como que vocês vão costurar? No corpinho, vocês vão recortar com meio centímetro de sobra em volta do risco, de meio a 1 centímetro de sobra em volta do risco. Vai ficar dessa forma assim, ó, tá? Cortadinho assim, os dois corpinhos. As duas partes do corpo. A mãozinha e as perninhas, eu tiro inteira. Eu não recorto em volta para costurar, tá? Porque fica mais fácil. Então, aí, depois que vocês costurarem, você vai costurar a volta toda. Vai costurar começando daqui, vem, dá a volta todinha nele com a máquina e deixa aqui aberto, tá? Aí, faz isso com as duas perninhas e com os bracinhos. A volta dele todinha, aqui, 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 deixando só aqui aberto. Que é o lugar aonde vocês vão virar. Ó, vai ficar dessa forma, tá vendo? Um buraquinho aqui, vocês vão virar pro direito, que tá aqui o meu já pro direito. E por aqui, vocês vão encher cada peça. A perninha, depois de costurada toda em volta, aí vocês vão refilar, né? E aí, vocês vão pegar os cantinhos, tá vendo? Dobrar os cantinhos do pé e costurar como caixinha de leite. Aí, ela vai formar esse quadradinho aqui, ó. No calcanhar e na pontinha aqui do pé, na parte de baixo, tá? Então, é isso. O corpinho, eu vou dar uma explicaçãozinha a mais para vocês. Depois que vocês recortaram, na hora de costurar, vocês vão costurar a parte da barriguinha e a parte do bumbumzinho. Vocês vão deixar aberto o lado dos ombrinhos, tá? Na apostila, né?
Falando nisso na apostila, lembrando vocês, eu não forneço, já me perguntaram, e eu não forneço a apostila gratuita. A única coisa que eu vendo é a apostila. Eu boto a aula aqui para vocês, tento explicar da melhor maneira possível, que eu quero muito, muito que vocês aprendam, que essa aula possam ajudar a todas vocês, a todos que quiserem. E aí eu vendo a apostila, tá bom? É só entrar no meu Instagram, tem o número do telefone aqui abaixo nas descrições também, para vocês adquirirem. E também põe um likezinho aí, põe um joinha para mim. Façam seus comentários também, se vocês quiserem. Podem perguntar alguma coisa e na medida do possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Não durante a aula, porque eu tô aqui sozinha gravando aqui para vocês. Eu respondo depois, vocês deixam os comentarinhos aí e eu respondo depois para vocês, tá bom? Voltando aqui, ó, eu costuro primeiro a parte do bumbum e a parte da barriguinha. Vocês adquirindo a apostila, além das aulas aqui, a apostila vai com todas as anotações, explicações, com a lista de material, com dicas para vocês, tá bom? Feito isso, eu costuro as pences, essas pencinhas aqui, tá vendo? Abertinho aqui. Então, eu fecho aqui e costuro essa pencinha. Vai ficar assim, ó, tá? Então, as duas partes vai ficar desse jeito. Com as duas partes costuradas a pencinha, vamos fazer de conta que aqui já tá costurado. Vou pôr uma agulhinha, ó. Com as duas partes costuradinhas aqui, ó. As duas partes costuradinha, bumbum e barriguinha e as pences, eu vou colocar direito com direito, aqui centralizar bem, o direito com o direito aqui, ó. Eu junto aqui e eu vou costurar aqui em volta. Venho, dou a volta todinha nele, vou arrumando para bater os ombrinhos, tudo certinho, e costura a volta todinha dele. E ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Aqui eu já virei pro direito, ó, vai ficar assim, o fundinho todo costuradinho assim, arredondadinho, né? Aqui a parte do ombrinho, ó, bumbum, barriguinha, tá bom? Pra daí vocês encherem. Então, a parte de costura é isso, tá? Lembrando que vai também tudo explicadinho na apostila para vocês. Mas aqui com as aulas eu consigo dar umas dicas a mais para vocês montarem o trio, tá bom? Então agora nós vamos encher. Eu já tenho duas partes aqui cheia, ó, bem cheinha, tá vendo? Bem firme. Eu deixo bem firme. E eu vou encher essas outras partes também. Eu venho aqui, ó, para virar pro direito as minhas peças, eu afundo aqui, venho com palitinho e passo ele aqui no buraquinho que eu deixei, ó. Eu venho com palitinho e passo aqui no buraquinho que eu deixei. Ó lá, tá bom? E agora nós vamos encher. É fundamental que vocês encham muito bem cada peça, tá? Eu uso esses enchedorzinhos assim, ó. Tá? Isso aqui é um garfinho de fundir que eu cortei a ponta, tá bom? Mas tem também enchedores aí pra comprar. Mas se você tiver um garfinho de fundir que tá ali, que você não esteja usando, corta a pontinha. Porque ele tem uma pontinha muito afiada, então vocês cortem aquela pontinha, dá uma lixadinha e usa ele. Ó, aí eu venho, encho bem. Quando eu vou encher, gente, se eu for encher uma mãozinha, eu pego as duas e encho uma perto da outra, já para eu verificar se tá ficando tudo igual, tá? Se eu não vou ficar com uma mãozinha mais cheia que a outra, um bracinho mais gordinho que o outro, que daí não fica legal o trabalho.
Não esqueçam aí, aproveita enquanto eu tô enchendo aqui, põe um joinha pra mim, me segue, né? Eu sou nova aqui, tô começando agora, mas quero muito, muito tá postando pra vocês muitas ideias boas de artesanato. Faz 20 anos que eu trabalho com artesanato, só agora eu parti para colocar as aulas no YouTube. Eu tô amando e eu amo fazer artesanato, gente. O artesanato para mim é vida. Eu falo que eu ganhei financeiramente e psicologicamente também com o artesanato, porque a gente se mantém ativa, ocupa a mente, faz coisas lindas, e quanto mais a gente faz, mais a gente desenvolve, mais a gente vai ficando criativa e amando, né, o que a gente está fazendo. Eu encho bem. Tá vendo? As costurinhas de caixinha de leite na pontinha, nas pontinhas do calcanhar e na pontinha do pé, é para ele dar esse formato bonitinho, tá bom? No nosso bonequinho de neve, na nossa reninha e na bolachinha. É importante que aqui no pezinho fique bem firme para na hora que a gente for passar, sabe, na perninha aqui na ponta, porque na hora que a gente for passar o fio para amarrar, ela fique, não fique murchinha, mole, sabe? Mas fique bem firme. Ó, terminando de encher, eu venho aqui com uma linha, agulha e linha, né? Vou dar o meu nozinho aqui. Ó, é importante aprofundar bem essa partinha que a gente deixou, sabe? Esse tecidinho que a gente deixou, afundar bem, de forma que ela fique assim, ó, na mesma direção da costura que você fez. Ela não pode ficar assim, ó, gordinha assim, ó. Senão ela vai fazer uma volta aqui e vai ficar feio. Não, vocês têm que empurrar lá pra dentro, ó. Empurra com a agulha, com a mão lá pra dentro. Pra que ela fique assim bem, tá? Olha, essas aulas que eu coloco aqui é justamente para isso, para essas dicas que a gente não consegue detalhar bem numa apostila, mas aqui, ó, a gente consegue mostrar. Afunda bem ela, o paninho, para ficar bem na direção da costura e você vai com o pontinho visível, primeiro um lado, depois outro lado, ó. Você vai. Não é zigue-zague assim não, viu, gente? Ó, você pega na mesma direção que acabou aqui, ó, você pega do outro lado e sai do mesmo lado. Vem ó, empurra o tecido. Vem na mesma direção de um lado e sai do outro lado. E vai até o final. Eu tô fazendo uns pontinhos maiorzinho aqui, porque é para a aula não ficar muito extensa. Mas vocês, quando forem fazer, faça com pontinhos menores. Quando eu tô fazendo assim, para encomenda, né, para vender, eu coloco os pontinhos bem pequenininho, que é para não aparecer nada. Ó, então ele tem que ficar na mesma direção, tá vendo? Não pode formar uma barriguinha aqui. Agora aqui na aula, eu só tô colocando o ponto maiorzinho para não arremate bem, tá bom? Para nossa aula não ficar tão extensa, tá? Deixa eu pegar as coisas aqui. Faça isso com as perninhas e com o bracinho. No caso, os outros dois eu já fiz. Eu venho aqui na mesma direção, né? Eu vou do mesmo jeito, tá bom?
Vou empurrar esse gordinho lá pra dentro, porque eu não quero que fique gordinho. Então, esse aqui é um trabalho de paciência, vocês vão fazer com mais calma, com pontinhos menores, tá? Não vão fazer pontos muito grandes, não. Pra não aparecer e não ficar gordinho o braço. Nesse local onde a gente tá fazendo os pontinhos. Tem gente que cola, sabe? Eu não gosto, eu não gosto desse acabamento com cola, eu não acho que fica legal. Então, todas as minhas bonecas, bichinho, tudo que eu faço, o que dá pra costurar, eu costuro. Eu uso o menos possível de cola. Não vou falar pra vocês que eu não uso cola, eu uso cola. E a cola é uma boa aliada, já falei isso em outros vídeos, mas não colar é melhor. Ó, aqui poderia ficar um pouquinho mais, eu vou dar de novo mais um pontinho aqui, porque eu achei que ela ficou um pouquinho barrigudinha, então eu vou entrar um pouquinho mais pra dentro. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui por fora de novo, que eu não quero que fique essa barriguinha. Eu quero que fique na mesma direção da minha costura, a máquina. Então, eu vou embutir lá pra dentro. Ai, meu Deus. Ai, isso acontece. Vamos de novo. Dei um nozinho muito pequenininho e acabou escapando. Tá vendo como ficou bem melhor? Isso é importante também, a gente ter um olhar de falar assim, não, deixa eu arrumar, né? Deixa eu fazer melhor, porque eu consigo fazer melhor, então vou arrumar. Pronto, nós já estamos com as nossas perninhas e os nossos bracinhos aqui preparados. Agora, eu vou encher aqui o corpinho. Então, o corpinho você vai encher, você vai modelando. Você vai encher bem o corpinho, bastante mesmo, tá? Vocês vão colocando enchimento. Como ele é um bonequinho grande, tem uma abertura boa, dá pra gente ir empurrando com a mão. Vai enchendo todos os cantinhos, tá? Bem cheinho. Vai modelando bem o corpinho. Ó, barriguinha, bumbum. A gente vai enchendo bem.
Bem firme, gente. Bem firme. Ele vai enchimento. Não tenham dó de colocar enchimento. Aqui, ó, na parte do ombrinho, vocês vão colocando enchimento pra ficar bem firme, ó. Tá bem durinho, tá? Pescoço bem durinho. Quando vocês deixar bem cheinho, aí nós vamos fechar com fuxico a parte de cima do pescoço. Ó. Encheu bem mesmo. Aí vocês vão fazer um fuxico aqui em cima. Eu já falei em outros vídeos e eu vou falar de novo. Eu uso sempre essa linha aqui, que é a linha seta. Essa daqui, deixa eu ver a numeração dela. Essa aqui é número 5, tá? Que é uma linha forte, você não consegue arrebentar com a mão, tá vendo? É uma linha de nylon. Eu acho que ela é usada pra costurar estofado, lingerie, sabe? E aí eu uso ela porque ela não arrebenta de forma alguma. Ela é forte pra costurar boneca e fazer esse tipo de costura assim, que a gente não quer que arrebente. Porque às vezes você vai puxar aquela outra linha, a linha de algodão, ela acaba arrebentando. Não ajuda muito, acaba atrapalhando o trabalho. Então, para costurar a mão, é importante uma linha forte. Eu também não gosto da linha de pipa. A linha de pipa eu acho ela grossa e ela é grossa e arrebenta. Essa daqui não. Essa é um pouco mais fina e ela não arrebenta. Ó, fechei com fuxico, dei vários pontos. Então, tá aqui, ó. Tá o corpinho, essa parte aqui é a partinha da frente, aqui é a partinha de trás. Vocês vão ver uma diferencinha quando vocês encherem, né? E a gente vai montar o nosso fofinho aqui, ó. Mas primeiro, nós vamos montar a cabecinha. Vou deixar aqui do lado. Então, a cabecinha, eu risquei num outro tecido. Eu usei o soft pra cabecinha, tá? Então, ó, lá tem o molde certinho. Você vai encostar o molde. Deixa eu ver se eu trouxe ele pra cá. Eu não trouxe ele pra cá, mas eu vou explicar aqui pra vocês. Eu encosto o molde na dobra do tecido e risco. Recorto, costuro só essa parte aqui, tá? Só essa parte aqui. Deixa eu pegar o molde lá pra vocês verem. O molde tá aqui, ó. Tá? Então, ó, eu coloco ele bem encostadinho aqui do tecido, risco, né? Vocês vão, na apostila, o molde vai dessa forma, vai escrito aqui no meio da dobra do tecido, né? Que vai escrito que é do boneco de neve e da bolachinha. E aí, vocês vão riscar e costurar. Riscou, costurou, aí vocês vão virar pro direito. Pro bonequinho de neve e pra bolachinha, nós vamos usar uma bola de isopor, tá? Não me lembra aqui
a medida dela agora, mas tem tudo lá na apostila. E o que que eu vou fazer? Tem um lugar aqui que eu vou precisar fazer um buraquinho. Eu faço uma marquinha aqui com a minha mão, ó. Uma marquinha pequena, tá? Pequena. Eita, esqueci também a caneta. Então, tá aqui, ó. Ela vai dar a maior parte aqui, ó, uns 3 centímetrozinhos só, tá vendo? Uns 3 centímetrozinho. Mas eu vou fazer tipo uma meia lua aqui, ó. Então, aqui eu vou diminuindo, olha, aqui já dá 1,5, tá vendo? Para as laterais. E eu vou literalmente cortar aqui com a minha mão mesmo, ó. Eu quero fazer um buraco. Olha lá. Pequeno, gente, ó. 3 centímetrozinho na parte maior. E aí eu faço uma meia lua. Então, aí eu vou encaixar isso aqui. Então, esse aqui vai ficar a mais pra mim. Eu tiro ele também, porque ele vai me atrapalhar na hora de colocar a cabecinha. Aí, ó, encaixo bem a bola, bem encaixadinha, tá? Essa parte aqui vai ficar na lateral. Essa parte aqui, ela vai ficar na lateral da cabeça. E aqui, aqui eu vou vestir essa malinha aqui. Ela é parecida com a bonequinha russa, assim, a maneira das pessoas fazerem as cabecinhas da boneca russa, tá? Então, eu vou vestir aqui. Lembrando que eu vou deixar essa parte da lateral, eu vou deixar a parte lisa sem essa emenda pra frente, porque o que que acontece? Eu não quero que fique aparecendo a marca da emenda. Então, ela vai ficar na lateral do boneco. Na lateral. Ó, o buraco aqui, eu vou girar a bola, porque eu quero achar o pescocinho. Eu vou colocar exatamente nesse buraco. Tá? Ó. Cadê? Exatamente no buraco, ó. Tô achando o buraco aqui. Ainda, ele vai vir um pouco mais. Olha lá. E aqui, ó. Ele vai ficar aqui, no buraco que eu fiz, ó. Exatamente no buraco que eu fiz. E eu vou esticar bem. Eu vou esticar bem ele aqui. Bem, tá? O meu bonequinho de neve. A mesma coisa eu vou fazer com a bolachinha, tá? Esse mesmo estilo, ó. Vou esticar bem mesmo, bem. Bem esticadinho. Eu quero que ele fique lisinho aqui, ó. Lisinho, tá? Quanto mais lisinho eu deixar essa partinha da frente aqui, mais bonitinho vai ficar meu bonequinho de neve. E agora eu vou fazer um fuxico aqui. Vou pegar uma linha maior. E eu vou fazer um fuxico em volta.
E vou puxar bem. Ó, porque eu preciso de linha forte, gente. Porque geralmente, a gente tem que botar força aqui pra... Ó, vou segurar com o meu dedo aqui pra ela não voltar. E vou dar vários pontos aqui. Eu não quero que ela volte. Vou dar vários pontos. Oh, meu Deus. Vamos lá, ainda tá voltando. Segurar firme. Vamos dar um nó. Aí. Vou dar nó aqui. Pronto. Olha lá, tá bem... A partinha da frente aqui tá bem lisinha, tá? Aqui fica um pouquinho, mas depois o cachecol vai tampar, que é a partinha de trás. Mas, ó, fica bem lisinha a partinha da frente. Quanto mais lisinho, mais bonitinho vai ficar. E como que nós vamos colocar essa cabecinha? Nós vamos ter que enfiar esse pescocinho lá dentro. Lá dentro, gente. Então, vamos fazer isso. O que que nós vamos fazer? Nós vamos usar um agulhão grande, de boneca, forte. E vamos fazer isso com um pedaço de fio encerado, tá? Então, eu vou passar o meu fio encerado aqui. Opa, não quero que ele... Vou passar o fio encerado, ó. Vamos achar aqui. Barriguinha tá aqui, barriguinha pra frente. Vou colocar aqui, ó, não muito na ponta, né? Ó, uns 2 dedinhos aqui pra baixo da ponta. Vou passar. Aí eu vou vir, né, pra frente aqui. Vou enfiar minha agulha aqui. E vou sair ali num... É importante sair num pedaço que tenha o tecido, tá, gente? Ó, numa parte não sai muito só onde tá a bola de isopor, não. Porque senão é perigoso vocês rebentarem a bola de isopor. Tem que ter cuidado com a bola de isopor. Eu vou dar um nozinho aqui, só pra minha linha não voltar. Porque eu não quero deixar o meu fio encerado muito longo, mas eu preciso que sobre um tanto. E também não vou deixar muito longo, porque a gente também não vai ficar desperdiçando material. Então, a gente deixa o suficiente pra gente amarrar. Vou lá. Vou botar aqui de novo. E vou colocar próximo, mas não tão próximo. Um dedinho ali de distância. Qualquer lugar ali no topinho da cabeça. Tá. Agora, eu vou fazer esse pescocinho entrar lá dentro. Que jeito? Vou segurar meu fio aqui pra me dar sustentação. Vou vir com meu enchedor e vou empurrando e puxando o fio. Ó, eu vou empurrando e puxando o fio. Empurro e puxo o fio. Deixa aqui, ó. Vamos prestar atenção de deixar o meio aqui da cabecinha do lado de trás, bem na direção da costura de trás, tá? A cabecinha não fica torta. E eu vou empurrando. E empurrando, eu empurro também essa sobrinha de tecido que tá aqui. Ó lá. Ó que belezinha. Vai ficando tudo certinho lá dentro, ó. Empurro bem, tá? Empurro bem, ó. Uma coisa que eu não falei a hora que vocês estavam, que eu tava fazendo, e eu vou explicar pra vocês. A parte que eu abro o buraquinho, que eu faço
aquele corte no isopor, eu deixo pra frente. É a parte da frente, tá? A parte de trás é a parte que fica retinha, onde eu não faço buraco. Eu faço aquela meia lua na parte da frente, ó. E coloco lá. Tá aqui, tá colocado meu bonequinho. Agora tá bem firme o pescoço. Bem firme, bem colocado. Esse é um enfeite que ele pode ser tanto para enfeitar, quanto para uma criança brincar também. Que a gente sabe que bastante criança tem essa vontade de pegar os bichinhos que estão no pé da árvore, né, de Natal, que tá enfeitando para brincar. Então, vamos amarrar mais. Vamos amarrar mais vezes. Então, ela serve para isso também, tá? Então, tá aí, ó. Tá colocado meu bonequinho, bem bonitinho, a cabecinha, bem firme, não tem como tirar. E eu vou colocar as outras partes também, tudo com fio encerado, tá? Vamos lá. Então, quando eu vou colocar o bracinho, as perninhas, eu não corto, eu deixo o fio encerado no rolinho para não ter desperdício. Eu vou passar o fio encerado aqui, aí eu venho. Eu venho, ó, aqui tá o ombrinho, o término do pescocinho, eu vou pôr bem aqui assim, ó. Então, eu venho de baixo pra cima, eu começo sempre de baixo pra cima. De baixo pra cima, eu não dou aquele ponto que atravessa, não. Eu vou pegar só aqui dentro, ó. De baixo pra cima, tá vendo? Eu não pego por fora, não. Eu não curto muito aqueles pontos que passa, assim. Tem algumas peças que a gente precisa fazer isso. Mas eu gosto mais de pegar só pela parte de dentro. Aí, eu venho aqui, saio na mesma direção, lá do outro lado, na mesma direção. Aqui eu deixei um dedinho, mais ou menos, 1 centímetro ali. Eu vou pegar de novo, presta atenção para os dedinhos ficar pra frente, né? Eu vou pegar, vou dar o meu ponto aqui, ó. Desculpa, gente, eu afastei ali, ó. Ó, eu vou pegar aqui... Vou dar meu ponto. E vou entrar de volta. E vou sair na direção do outro ponto lá. Vou tirar minha agulha. Vou deixar só o tanto de fio que eu preciso para amarrar. E vou amarrar firme. Não corte o fio. Não corte o fio. Deixa ele aí, a gente vai ver se ficou certo. E depois, a gente vai esconder esses fios lá dentro. Pronto, botei. Agora, eu vou fazer o mesmo com a perninha. Se você tiver dificuldade de você colocar as perninhas na mesma direção, vem com uma canetinha mágica e marca os pontinhos aqui, aqui, aqui e aqui, para você não perder, não colocar uma perninha mais curta que a outra, ou, né? Pra ficar bem bonitinho. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui. Opa, nós vamos começar sempre de baixo pra cima, pra gente terminar o nó embaixo, porque em cima não fica legal, tá? Aqui é pouquinho espaço e acaba meio que aparecendo. Então, eu venho aqui, pego aqui, ó, no meinho, né, ó, um pouquinho pra cá da costura. Não peguem nunca os pontos em cima da costura, porque vocês podem arrebentar a costura. Peguem um pouquinho pra frente, ó. Vem, sai, lá na mesma direção. Vocês também não podem pegar muito embaixo, porque senão as perninhas vão se juntar na hora de amarrar. Então, tem que ser um lugar aonde pegue um pouco do quadrilzinho do boneco, tá? Aí, vocês vêm, né?
puxa ali. E aí, vocês vão pegar o outro aqui também. Sempre cuidando da posição dos pezinhos, né? Pra ficar na direção certa, o tamanho dos pontos. Por isso que eu falei, se vocês não tiverem, assim, já não tiver, assim, acostumados, né? Já não tiver prática ainda, marca, né? Eu não tô marcando aqui, hoje, mas muitas vezes eu vou fazer uma peça nova, alguma coisa, eu sempre marco. Ó, aí vocês vão puxar bem. Aqui vocês vão puxar bem. Ele tem que entrar um pouquinho aqui, ó, e fazer um apertadinho para entrar a perninha. Dá um nó só. Olha, ó lá. Ficou legal. Ficou bacana, tá? Ficou bem bacaninha. Aí, vamos dar mais nó. E como é que eu faço isso aqui? Eu escondo. Não façam isso, gente, ó. Ficar enrolando assim, que isso aqui atrapalha o movimento da perninha, tá? Vocês vão pegar a agulhona que vocês usaram mesmo, o agulhão. Cadê meu agulhão? Tá aqui. Vai pôr aqui, vai sair num ponto qualquer e vai jogar esses fios lá pra dentro, tanto do bracinho quanto da perninha. Vai jogar tudo lá dentro. Vocês vão jogar. Vão esconder bem. Eu vou cortar daí as pontinhas aqui, ó. Cuidado para não cortar o bonequinho, tá? E essa foi a nossa aula de como montar o corpinho e o bonequinho, né? O corpinho, botar a cabecinha, as perninhas, tudo do nosso bonequinho de neve. Lembrando que essa parte do corpinho, do bracinho, é igual para os 3 bonequinhos, tá bom? Tanto pro de neve, quanto pra bolachinha, quanto pra reninha. E aqui nosso bonequinho de neve, ó, olha que fofura. A nosso bonequinho de neve aqui, coisinha mais fofinha do mundo. Eu não sei que jeito eu posicionei a câmera aqui, se vocês estão conseguindo ver direitinho, porque eu procurei posicionar de uma forma que pegasse bem a minha mão para poder explicar bem para vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a dar acabamento neste bonequinho, a gente finalizar ele e a bolachinha, tá bom? E eu não sei se eu vou conseguir encaixar também a cabecinha da reninha, mas eu acredito que no próximo vídeo eu consiga já passar tudo isso para vocês. Obrigada, um beijo. Não esquece de me curtir, não esquece de colocar um joinha para mim, me siga, me dê essa força. Entrem no meu Instagram, vejam o meu trabalho, tá bom? E se vocês quiserem a apostila, ela vai estar disponível para venda. Vocês podem mandar um WhatsApp para mim, ou falar comigo através do Instagram, tá bom? Que eu vou responder com o maior carinho. E eu também deixo disponível depois o meu número para vocês tirarem dúvidas sempre. As meninas que já compraram comigo já sabem disso, que eu tô sempre disponível e sempre tentando ajudar. Um beijo para todo mundo. Até mais!